Então, nessa lista 4, sobre derivadas, a gente define o conceito de derivada como um limite, certo? Que de fato é. Depois, mais adiante, a gente, como eu já falei, né? A gente vai definir a derivada como uma operação que a gente aplica sobre uma função e gera outra, né? Mas isso mais para adiante. Primeiro, a gente vai utilizar o conceito de derivada como esse limite, que é igual à taxa de variação da função no ponto, ou a reta tangente no ponto, certo? A inclinação da reta tangente no ponto. Então, a derivada como a inclinação da reta tangente no ponto. Então, notem que a derivada, ela depende do ponto que a gente está analisando. Se ela é a inclinação da reta tangente, uma curva que vai mudando de inclinação, a inclinação, então a derivada muda. Então, a derivada também ela é uma função do valor x que a gente está dando de entrada. Ok, não vamos adiantar o conteúdo, vamos tentar resolver essa questão que pede para a gente encontrar uma equação da reta tangente à curva num ponto dado. Para a gente saber a inclinação da reta tangente, a gente precisa, aliás, a equação da reta tangente, a gente precisa da inclinação e a gente precisa de um ponto sobre a curva, tá? Porque assim, ó, a equação tem mais de uma forma de ver a equação da reta, de uma reta, né? Mas a equação da reta, de uma reta, né? A equação geral da reta, vou colocar aqui, ó, só pra gente... né? Pode ser escrita como... Pode ser escrita como um y igual a mx mais um b. Essa é uma forma, né, de a gente escrever. Um y igual a mx mais b. Com m, ele é igual ao limite de h tendendo a zero, né, do y de x mais h menos o y de x dividido pelo h. Então, essa é uma forma de a gente ver esse m, né? M é a inclinação da reta e pode ser obtida, né? Ou seja, a derivada da função. Né? Então, olha só, se a gente pega o nosso y e calcula esse limite aqui, a gente consegue, né? No caso aqui é um y... eu vou confundir esse y aqui com o y da reta, então eu vou colocar um yr. Essa daqui é a equação da reta. E esse daqui é o y, que é o y da função. Então a gente pode ver a inclinação da reta tangente. A reta tangente é... a gente pega uma função qualquer em um certo ponto. Então aqui num ponto x1 aqui, né? Ou num ponto A. A equação da reta, né, é a equação desta reta que tem a mesma inclinação que a função f. Então aqui é o nosso y e aqui é o nosso yr. Então aqui a gente tem a reta e aqui a gente tem a função que naquele ponto específico
tem a mesma inclinação. Ok? Como é que a gente vai... a gente precisa escrever esta equação aqui, ó, da reta tangente. O m a gente obtém a partir da função dada, ok? Então, a derivada de y no ponto. Então, o m da nossa reta tangente vai ser a derivada do y no ponto. Então, a gente vai ver este limite aqui da função y, ok? Então, eu coloquei o y aqui, ó. E aí a gente está procurando o YR. Então a gente tem que cuidar para não confundir os dois aqui, como eu já estava misturando as duas notações. Ok? Então agora o que a gente precisa fazer é determinar essa inclinação utilizando a função que foi dada. Ok? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A derivada de y no ponto. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. M é igual ao limite de h tendendo a zero. Aqui em cima a gente coloca o y de x mais h. Então no lugar do x a gente coloca x mais h. Então a gente tem 4 que multiplica x mais h menos 3 que multiplica x mais h ao quadrado. Então no lugar do x a gente põe x mais h. Só que a gente ainda vai fazer menos a própria função, que é o 4x, aí que eu vou mudar o sinal, mais 3x ao quadrado. Tudo isso a gente divide por h. Então, o valor que a gente obtiver aqui é a inclinação da função naquele ponto, né? Ou seja, é a inclinação da reta tangente naquele ponto. Para a gente obter este limite aqui, a gente precisa trabalhar todos esses termos. Então, isso aqui é igual ao limite de h tendendo a zero. E aí esse numerador, a gente vai abrir termo a termo. A gente tem um 4x mais 4h. Aqui a gente fica com menos. Esse x mais h ao quadrado vai ser x ao quadrado. Então eu vou pôr aqui, ó, 3x ao quadrado menos 6xh mais, menos 3h ao quadrado menos 4x mais 3x ao quadrado. O que eu fiz aqui foi abrir esse quadrado, então tem x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado, e coloquei o menos 3 em todos os termos. Ok? Aqui a gente vai dividir tudo por h. Beleza. Agora, olha só. O menos 3x ao quadrado elimina com o mais 3x ao quadrado. O 4x elimina com o menos 4x. Ok? E todos os termos que sobram aqui, ó, eles podem ser divididos por h. Todos os termos que sobram a gente pode eliminar os h's, ó. E aqui elimina só o quadrado. Então, agora eu vou apagar para a gente continuar a conta. Eu até mantive aqui, porque a gente está calculando o m como limite do h tendendo a zero. Só que aqui sobrou quem? Sobrou 4 menos 6x menos 3h. Tudo isso daqui, no limite em que h tende a zero, este último termo se elimina e fica só 4 menos 6x. Ok? Só que agora tem um detalhe, né? E esse x aqui? Que x é esse? A gente quer saber a inclinação naquele ponto x igual a 2. Ok? Então, no ponto 2 e menos 4, temos x igual a 2. Logo, o m,
que é a inclinação, ele é uma função de x, né? A gente vê que a derivada ela acaba sendo uma função de x também, em alguns casos, outros vai ser constante, mas ela pode ser uma função de x. É o m quando x é igual a 2. Então a gente tem 4 menos 6 vezes 2. Isso aqui dá 4 menos 12, fica menos 8. Ok? Então, a inclinação da reta tangente a essa função nesse ponto é exatamente menos 8. Beleza. Tá? O próximo passo, então eu vou aqui, ó, vou escrever então o YR, né, é igual a menos 8x mais b. Tá? E a gente vai determinar o b. Determinamos o b como? Aplicando a função no ponto. Por quê? Porque essa equação, né, até eu vou colocar... Por que faz sentido a gente aplicar ela no ponto? Porque a reta tangente, ela passa pelo ponto, né? Tanto a equação quanto a reta tangente. Inclusive, elas só se tocam nesse ponto, né? É o conceito de reta tangente. A menos que essa aqui seja uma reta também. Daí a própria reta é a reta tangente, mas não é o caso. É uma função quadrática. Então, determinamos o e aplicando YR no ponto. Como é que a gente faz isso? No lugar do y, a gente põe 4. Né? Menos 8, no lugar do x a gente põe 2. E agora a gente consegue determinar o b. Né? 4 é igual a menos 8 vezes 2 mais b é o equivalente a 4. A gente tem o b é igual a 4 mais 16. Né? Ou seja, o b é igual a 20. Ok? Então agora a gente já tem a equação da reta tangente. Então agora a gente conclui, portanto, a equação da reta tangente a função, a curva y igual a 4x menos 3x ao quadrado no ponto 2 e menos 4 é YR igual a menos 8x mais 20. Certo? Então aqui a gente conclui a questão. Tá, pessoal, uma correção importante é que ao aplicar a função no ponto eu coloquei 4 e não menos 4. Então a gente tem menos 4 igual a menos 8 vezes 2 mais o b. Aqui a gente tem o b é igual a menos 4 mais 16. Isso dá o b igual a 12. Então aqui não é 20, mas sim 12. Ok? Então, uma correção em tempo. Então, número 7, então, da outra função é para a gente fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento, só que agora a função é o raiz de x e o ponto é o 1 e 1. Então, de novo, né, a equação da reta tangente é YR igual a
mx mais b. E m é a derivada de y no ponto. Ou seja, o m ele é igual ao limite de h tendendo a zero do y de h mais x, ou x mais h, menos o y de x dividido por h. Né? Depois a gente aplica, isso aqui pode ser um y de, pode ser um m de x. Depois a gente aplica no ponto. Então aqui, ó, então o m ele é o limite de h tendendo a zero. E aqui, no lugar do x, a gente põe x mais h. Então a gente tem raiz de x mais h. Menos o raiz de x. Dividido por h. Ok? Então a gente precisa calcular esse limite quando h tende a zero. Agora, para a gente calcular esse limite, a gente vai precisar trabalhar com essa função. De que jeito? Bom, então agora o que acontece para a gente sair desse limite, né? A gente vai multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do numerador. Então o conjugado do numerador ele é o raiz de x mais h menos mais o raiz de x. Ok? E aí a gente vai dividir por esse mesmo valor aqui, ó. X mais h mais o raiz de x. Ok? Agora, se a gente tem um número menos o outro vezes o mesmo número mais o outro, isso daqui a gente tem o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? Então eu vou apagar aqui para continuar essa conta. Hein? Então agora continuando essa conta, a gente tem que o m é igual ao limite de h tendendo a zero. Aqui a gente vai ter no numerador o x mais h, o raiz de x mais h ao quadrado, então sobra o x mais h. Daí menos o raiz de x ao quadrado, que é menos x. No denominador a gente fica com a h em evidência, multiplicando o raiz de x mais h, e aí menos o raiz de x, aliás, mais o raiz de x. Assim. Só que quando a gente olha para esses termos aqui, o numerador tem x menos x, e aí o que sobra aqui, só o h, pode ser dividido por esse h e sobra 1 no numerador. Então a gente tem o limite, aqui eu já posso apagar, né? A gente tem o limite de h tendendo a zero de 1 dividido por raiz de x mais h mais raiz de x. Que no limite em que h tende a zero, não tem mais aquela indeterminação. Né? Então, um h tendendo a zero é simplesmente 1 sobre raiz de x mais zero, né? Mais o raiz de x. Ou seja, 1 sobre 2 raiz de x. Em x, né, no ponto 1 e 1, o x igual a 1. Então, a inclinação em x igual a 1 é igual a
1 sobre 2 raiz de 1, que é igual a 1 meio. Então a gente já tem a inclinação aqui da nossa reta tangente. Tendo a inclinação da reta tangente, temos que o y da reta tangente, né, a equação da reta tangente é 1 meio de x mais b. E o b a gente determina aplicando esta função no ponto 1 e 1. Então o nosso foco agora é determinar o b, e para isso vamos aplicamos o YR no ponto 1 e 1, que é um ponto que as duas funções têm em comum, certo? Então, no lugar do YR a gente põe 1, aí a gente tem 1 meio, no lugar do x a gente põe 1, mais b. Ok? Então agora a gente tem esse 1 meio vezes 1 é o próprio 1 meio, né? Então a gente tem 1 menos 1 meio é igual a b. Tá passando já para o outro lado lá? Então 1 menos 1 meio é 1 meio, né? Ou seja, o b é igual a 1 meio. Portanto, a equação da reta tangente é YR igual a 1 meio de x mais 1 meio. E essa é a conclusão. Ok? Essa questão ela não está na lista de exercício, mas está no teste. E pede, é o mesmo problema. Pede qual é a equação da reta tangente, a parábola, e dá a parábola y igual a 8x² menos 3x mais 15 no ponto 2 e 8. Então como é que a gente vai resolver? Primeiro, a gente sabe que a equação da reta tangente ela é YR igual a mx mais b, sendo o m é a derivada né, da função da parábola y no ponto 2 e 8. Certo? Então o m é o limite em que h tende a zero, porque essa é a definição de derivada. Como eu falei, depois a gente aprende a derivar como uma operação, e aí fica tudo muito mais simples. Mas por enquanto é importante que a gente trabalhe com esse conceito de derivada, porque está muito mais próximo do entendimento de que a derivada é uma taxa de variação, certo? Taxa de variação porque a gente pega a variação no y, a gente pega o y de x mais h menos o y em x. Então a gente pega a variação em y dividido por um h, que é a variação em x. Então é uma taxa de variação, né? No limite em que o h tende a zero, a taxa de variação da reta tangente, porque ela só tange a função no ponto. Portanto, então, o m ele é o limite de h tendendo a zero, e aí a gente vai pôr aqui no numerador. No lugar do x, a gente põe x mais h. Então a gente tem 8 que multiplica x mais h ao quadrado. Aí a gente tem menos 3 que multiplica x mais h mais 15. Então a gente pegou o y de x mais h, porque no lugar do x a gente colocou x mais h. Aí a gente faz menos o y de x, ou seja,
é menos esse y aqui. Então é menos 8x ao quadrado mais 3x menos 15. Inverte todos os sinais, né? Divide tudo isso daqui por h. Agora a gente tem um quadrado aqui para a gente abrir. Aqui a gente pode separar termo a termo, com o 3 multiplicando x e multiplicando h. Então a gente trabalha essa equação. É só um polinômio, então não é assim tão difícil. A gente vai tendo aqui, ó, x ao quadrado, então dá 8x ao quadrado, mais 16xh, mais 8h ao quadrado. Então esse primeiro termo aqui. Aí depois a gente tem menos 3x, menos 3h. Aí a gente vai pôr o mais 15 e o menos 15, a gente já não precisa escrever aqui, ó, né? Mas a gente tem o menos 8x ao quadrado mais 3x, tudo isso aqui dividido por h. E a gente olha todos esses termos e vê que o 8x ao quadrado está somando e subtraindo. O 3x aqui a gente tem menos e tem mais. E aí todos os termos que sobram, né, eles têm um h. Então a gente pode cortar esse h com este aqui e este aqui. Então divide todo o numerador por h, divide o denominador por h, e aí já simplificamos bastante a função. Então a gente vai continuar aqui, já apaguei, e eu mantive esse aqui para a gente verificar o que sobra. O que sobra no numerador? Sobra. Então m como o limite de h tendendo a zero. Daí a gente tem aqui, ó, 16x, aqui fica 8h, e aqui menos 3. Certo? Só que no limite em que h tende a zero, este 8 desaparece, e a gente fica com 16x menos 3. Certo? Vamos conferir. Esse aqui eliminou, este eliminou, este e esse eliminaram. Aqui sobra o 16x, aqui sobra o 8h, e aqui sobra o menos 3, e o denominador vira 1. Em 2 e 8, temos x igual a 2. Então m, quando x é igual a 2, né? Eu vou apagar essa parte aqui de baixo, ó. O m, quando x é igual a 2, ele vai ficar 16 vezes 2 menos 3. A gente tem 32 menos 3. Então dá 29. O m de 2 é igual a 29. Certo? Então, o nosso YR, ele é 29x mais b. E a gente precisa determinar o b, né? Determinamos o b. Determinamos b aplicando YR no ponto 2 e 8. Certo? Então aqui, no lugar do y, a gente coloca o 8. Então a gente tem 8 igual a 29 vezes o x, que é 2, mais b. Isso aqui então dá 8 menos 29 vezes 2 vai dar 58. Né? Ou seja, b é igual a 50, né? Menos 50. Então borrei tudo aqui. Igual a menos 50. Certo? Né? Portanto, a gente tem o YR é igual a
29x menos 50.